começando agora. Fala, galera, tudo bem? Vamos gravar outra minissériezinha aí dentro desse projeto chamado Gabri Talks, onde eu chamo pessoas que eu conheci na minha caminhada aí, ou profissionalmente, ou embalada, ou jogando poker, não. Pessoas que eu Verdade. conheci aí na minha caminhada e que eu acho que são pessoas muito interessantes. E o intuito disso é sempre eu conectar duas pessoas que não se conhecem, mas é o que eu acho que deviam se conhecer, porque pode sair muito negócio, mas se não sair, na pior das hipóteses, sai uma amizade, sai uma resenha boa depois aí. Com certeza. Então, eu acho que essa nossa conversa hoje, ela vai muito de encontro. Vocês são dois caras que têm que se conhecer, acho muito legal. Os nossos convidados hoje, vou por ordem alfabética, é o Léo. Léo Rizzo, ele tem uma companhia desde 2001 de bartenders, e hoje essa companhia é muito grande, ela é referência no mercado de casamentos, de formaturas, e ele fundou mais recentemente, e é o foco total dele, uma empresa chamada Soccer Hospitality, que ele está em vários estádios no Brasil, fora do Brasil, e é muito legal esse projeto dele. Eu, antes de conhecer o Léo, já conheci esse projeto, esses espaços no camarote, e ele vai falar melhor aí, é um projeto muito legal. E o Pedrinho, que também é um grande amigo aí, o Pedrinho tem uma holding de entretenimento chamada FOG. Ele tem várias cases legais aí no segmento, Festa Helvetia, a Holy Snow, que eu sou mega fã e frequentador, o Réveillon de Carneiros, que foi onde eu passei meu último Réveillon também, não tenho o que falar. São eventos que a galera conhece, eventos premium. E o Pedrinho também tem um restaurante, que é o Chalezinho. Então, cara, são dois caras aí totalmente ligados ao entretenimento e eu acho que vai ser um papo bem legal. Léo, começa aí, cara, conta pra gente como é que é a sua trajetória, como é que você tá onde você tá hoje, cara, como é que você faz tanto negócio diferente aí, como começou? Conta um pouquinho aí, Léo. Legal. Primeiramente, obrigado pelo convite, Gabriel. Uma honra estar conversando com você e com o Pedrinho. Sou fã do trabalho do Pedrinho. Tudo que a gente já conversou também, pessoalmente, sensacional o que você faz, Gabriel. Tamo junto sempre, tá? Conta comigo. Então, vamos lá. Cara, eu comecei em 2001 a trajetória no ramo do entretenimento. Com 18 anos, fui fazer uma faculdade que não posso me arrepender, mas graças a Deus de nunca ter trabalhado nesse segmento, que foi a Faculdade de Educação Física. Eu me ingressei na FMU, na época, em 2001, e o sonho era ter escola de futebol, trabalhar com esporte, com criançada, eu sempre gostei bastante. Só que no meio da trajetória, aquele negócio, vou começar a estagiar, comecei a conhecer o mercado de eventos. Eu fui trabalhar numa rede de acampamentos infantis, que é super conhecida, que é o Peraltas. Entrei lá como monitor, fiquei durante 2 anos lá e virei coordenador, gerente, aquelas coisas que você fala, puta, e agora? O que eu vou fazer na minha vida, né? E foi uma luz. Desde o meu primeiro estágio foi uma luz quando eu conheci a parte de eventos. Minha trajetória é muito louca. Eu comecei com criança e pedi uma oportunidade, depois de 2 anos dentro daquela empresa, de abrir um escritório, de montar um serviço de bar para festas. Eu frequentava muita balada, sempre fui da balada. Desde os meus 16 anos eu curtia as baladas da Vila Olímpia ali. Falei, cara, eu vou criar um negócio de caipirinha, conceito de coquetéis em casas. Gosto desse mercado de eventos, dessa loucura de virar à noite, e comecei assim, cara. Comecei com essa empresa chamada Companhia do Riso. Hoje a gente está indo pro 20º ano da empresa. Ô, Léo, você tinha quantos anos, cara, quando você fez a Companhia do Riso? Eu comecei ela com 19 anos, cara. No final dos meus 19 anos, tá? Eu venho de uma família de classe média, só que meu pai era técnico mecânico, minha mãe sempre foi do lar, e comecei na raça mesmo. Eu brinco que foi no pelo, foi a vida, minha faculdade foi a vida. Eu comecei fazendo festas de aniversário em salão de festa, nada demais, glamour, nada. Montava lá uma mesa e mandava bala com caipirinhas. Muitas das vezes eu mesmo ia aí fazer a festa. E essas coisas foram tomando um segmento, foram tomando um rumo. E na hora que eu olhei para trás, eu tinha um escritório montado na Granja Viana, com 4 funcionários internos, fazendo 4, 5 festas no finais de semana. E passou-se alguns anos, a gente olha novamente para trás, a empresa está com 10 funcionários internos, 20, 30 festas, 10 festas por semana,
E aí, cara, a gente foi se tornando uma referência. Uma coisa que eu sempre fiz muito foi trabalhar o marketing da minha empresa, o marketing pessoal, o meu nome, sim, naquele mercado que eu sempre trabalhei. Depois, com a chegada, o Google ainda acho que estava meio que começando essa parte, vou dar um Google para ver quem é a pessoa, etc. E a gente surgiu muito forte nessa parte. Em 2008, eu lembro que eu acabei entrando no mercado de eventos maiores, tá? Foi onde eu conheci uma agência que trabalhava para a CBF, e fui fazer uma festa de final de ano da Federação Paulista, cara. Fiz o trabalho lá de bar, essa agência gostou do trabalho e começou a me levar pelo Brasil inteiro, caravana, onde a seleção jogava. A gente tinha os camarotes que a gente operava a parte de entretenimento, sempre voltado na parte de bebidas. Fiz Granja Comari, morei em Teresópolis 2 meses antes da seleção para ir para a Copa. Enfim, as coisas foram indo, fomos vendendo projetos para marcas de bebidas, etc., e acabamos indo para a Copa do Mundo na África do Sul, uma coisa meio surreal. Ficamos 40 dias na África do Sul e a empresa aí já grande, fazendo casamentos. A gente devia ter em média 400, 500 casamentos no ano. O mercado de formatura começando em 2009, 2010. Fomos para a Copa, voltamos à Copa e aí a gente voltou com uma bagagem super legal. O mercado, a gente trabalhou bem essa parte de brand. Ô, Léo, o que você foi fazer na Copa exatamente, cara? Cara, a gente foi montar um bar de coquetéis no Hand Park, onde a seleção brasileira ficou, tá? Para os jornalistas. A gente vendeu um projeto na época para Pitu, para Cachaça Pitu, e a gente montou o bar lá. E aonde a seleção ia jogar nos estádios, a gente tinha um camarote dos patrocinadores da seleção, que a gente também servia caipirinha, tá? Muito legal. E aí, cara, eu acho que todo mundo que é do mercado de eventos é meio desenrolado, é um cara que, pô, consegue conhecer pessoas fáceis, tem essa... Eu acho que isso é uma virtude muito boa, quem trabalha no mercado de eventos. Cara, e a gente tá lá, vai conhecendo pessoas e voltamos da África, cara, com uma bagagem muito grande. E aí, eu lembro que eu trabalhava para a classe média no mercado de casamentos. Eu voltei e comecei a trabalhar para grandes bufês de São Paulo, que eu sou grandes parceiros, o França, a Casa Petra, o Fazano, o Leopoldo, e a gente voltou e a empresa explodiu. Tá? Depois da Copa foi um divisor de águas. E aí, eu estou contando de futebol porque daqui a pouco eu vou entrar no meu mercado de futebol. E aí a gente começou a fazer muitas festas. Chegando nos dias de hoje, só para terminar, a Companhia do Riso, ela é uma empresa que ela tem 30 funcionários internos. A gente faz cerca de 2.000 casamentos no ano, tá? Casamentos classes A, classe B. A gente fez casamento desde filha do Silvio Santos até festa de banqueiros. Cara, pelo Brasil todo. Quantos finais de semana tem? 2.000 casamentos é muita coisa, bicho. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E, cara, por causa disso tudo, tá? O que acontece? A saúde vai para o saco também. Essa é real, tá? Quem trabalha com eventos tem um problema. Eu não tenho um sábado há 20 anos. Eu perdi. Meus amigos hoje são amigos da vida de evento. Aqueles amigos, os brothers de infância, acaba ficando um pouco distante. Porque todo sábado eu tô virando noite, enfim. Estamos ralando. E aí, hoje, a gente tem uma empresa bem grande, que é a Companhia do Riso, que está na mão do meu irmão, na mão dos funcionários. Eu não tenho um sócio, mas eu administro ela um pouco mais de longe, tá? Por que tudo isso? Porque em 2014, depois da Copa do Brasil, a gente recebeu uma proposta, eu recebi uma proposta da diretoria de marketing do São Paulo, perguntando se eu não queria, eu sempre fui um cara festeiro, se eu não queria montar um camarote dentro do estádio do Morumbi com uma pegada diferente, com uma parte de entretenimento, tá? E, cara, aquilo era tipo a chave para a felicidade que eu sempre quis. Eu uni o futebol com festas dentro de um ambiente para um público que quer ostentação. Eu trabalho com um público que quer ostentar, tá? Então, aquilo foi sensacional. E aí, a sorte também está alinhada. Por isso que eu te conheci no poker. Eu acredito que o poker é muito um jogo da vida. Então, na vida não basta você tem que ter a competência, você tem que saber fazer, saber entregar para o seu cliente o que você está vendendo. O Pedrinho vai dizer isso, ele tem muito patrocinador também. A gente tem que entregar o que o cara quer e algo a mais, porque mês que vem a gente tem outra festa, cara. Então, naquela época, eu era embaixador da Jack Daniels no Brasil. Tá? Eu tenho a conta da Jack Daniels no Brasil até hoje. Tá? E a Jack Daniels tinha uma campanha mundial que era cassino. E o único país que a Jack Daniels está no Brasil, que não,
no mundo que não tem cassino é o Brasil. E aí aquela verba estava lá, não tinha muito o que saber o que fazer. Eu peguei o projeto, eu falei, vou abrir um camarote com um clube de pôquer dentro do estádio do Morumbi. E aí construí o Pub Sports Poker, que foi o nosso primeiro camarote, tá? Junto com o projeto vendido a Jack Daniels. Então a gente criou esse mega camarote. Esse projeto durou 1 ano e meio. A gente transformou o nome hoje para Pub Sports. A Jack Daniels continua como patrocinador master de toda a nossa holding, tá? E com o sucesso do Pub Sports veio o Allianz Parque e veio a Arena Corinthians perguntando se a gente não queria construir camarotes temáticos dentro das arenas. E com isso a gente construiu o camarote Fanzone no Allianz Parque, o camarote Fielzone, que é aquele camarote que tem a piscininha, que é aqui onde eu estou agora, que é aqui no Corinthians, e viraram um case de sucesso. São os camarotes que a gente elevou o ticket médio do estádio. Hoje um ticket médio de um camarote nosso é em torno de 600, 700 reais no Campeonato Paulista, chegando numa Libertadores a 3.500 reais um camarote. A gente tem uma taxa de ocupação de 90%, tá? A gente tem um produto que mexe com o fanatismo das pessoas, as empresas compram pacotes, a gente tem multinacionais que são nossos clientes aqui dentro, que utilizam a nossa plataforma de camarotes, de hospitality para relacionamento, tipo a Adobe Photoshop, a nossa cliente. Então, ela traz todo o time de campo dela para relacionar dentro do nosso mercado e visitas exteriores. A gente tem muito gringo dentro da nossa plataforma também. Então, surgiu a Soccer Hospitality, que é essa holding no mercado de hospitalidade de estádios. E aí, com tudo isso, o Orlando City conheceu o nosso produto. Fomos convidados a abrir na Florida Cup, que é um torneio, um pré-evento que acontece no mercado do futebol agora em janeiro, é esperado pelos times europeus e brasileiros. E o camarote agora da Florida Cup, ele tem uma marca que é nosso, um projeto chamado Camarote da Paz. Depois de 40 anos, a gente conseguiu unir torcida corintiana e palmeirense no mesmo ambiente agora em janeiro, colocando 1.000 torcedores dentro do mesmo camarote, pessoas com camisas de organizadas, brincando entre eles, se divertindo, jogando bola, fute-mesa dentro desse camarote. Isso também virou um case. E a gente tem um último produto, que é o Carnaval, que é o Camarote 011, é o segundo maior camarote da Avenida Paulistana, tá? No Sambódromo, e isso fecha a nossa holding no mercado de hospitalidade. Tá? Então, a minha história é muito louca. Eu venho do mercado de criança, passo pelo mercado de bebidas e chego no meu grande sonho, que é trabalhar com futebol e com a coisa que eu gosto, que é festa, que é entretenimento. Festa e futebol, cara. Muito bom Festa mesmo. E futebol. Cara, até uma coisa que eu gosto eu gosto de falar sempre, eu esqueci de falar no começo, é como a gente se conheceu. Eu e o Léo nos conhecemos jogando um poker, era um poker de final de ano de empreendedores, do qual eu fui em 2 e ganhei os 2. E o Léo, acho que tinha uma premiação, acho que de 17, 18 mil reais em dinheiro, e o Léo, ele deu como premiação um par de ingressos para ver o show do Maroon 5 no camarote. Porra, acho que aí valia mais uns 2, 3 pontos, não? Valia, se eu não me engano, devia ser £1.800 cada ingresso. Acho então... E aí foi muito legal, e enfim. E o pior é que no dia que foi eu não pude ir, eu não tava em São Paulo, tinha esquecido. E aí eu dei para meus irmãos foi o Léo. Foi 2 brothers. Foi bem legal, mas foi assim que foi num poker que a gente se conheceu, né, Léo? Foi isso mesmo. Legal. Pedrinho, só vou antes de você falar, eu e o Pedrinho nos conhecemos basicamente, cara. Eu gosto de esquiar há muito tempo. Todo ano eu faço 2 ou 3 viagens de esquiar há alguns anos. É uma semaninha que me traz uma vibe muito boa. E aí uma amiga em comum minha e do Pedrinho falou: Gabi, um amigo meu tá fazendo um projeto, Roll Snow, cara, muito legal. Pô, o que você acha e tal? Eu falei: pô, legal. Ela falou: peraí, vou te passar o contato. Ela botou a gente em contato. Nós conversamos, falei com 2 amigos, fechei e conheci o Pedrinho pessoalmente mesmo dentro do projeto que ele organiza da Roll Snow, e daí viramos brother, o santo bateu, a gente conversa pra caramba e virou meu irmão aí, e foi aí que nos conhecemos. Mas conta aí, Pedrinho. Sensacional. Conta a sua história também, das tuas cases de sucesso, como você começou lá atrás a fazer evento, e conta suas cases aí pra gente, cara. Ué, até difícil falar depois do Léo, né? Que aí o bicho pegou pesado. Jamais. Mas, basicamente, primeiro, então, obrigado, né, Gabriel? Obrigado pelo convite. Obrigado aí, Léo,
esse bate-papo. Legal esse negócio de quarentena, que a gente faz coisas que a gente... que não vai poder, né? Nunca imaginava que ia fazer, né? E são oportunidades, de fato, é legal a gente aproveitar. Basicamente, minha história com entretenimento começou... Eu não consigo nem lembrar quando foi, porque eu sempre fui muito dessa área. Sempre gostei desde criança de evento, de festa, de encontros de pessoas. E hoje em dia que eu consigo enxergar, de fato, o que eu gosto, né? Eu gosto de engajar as pessoas, eu gosto de conectar isso, eu gosto de rede. Eu vou falar muito aqui nessa palavra rede, para vocês entenderem qual que é o meu norte hoje em dia, qual que são as minhas convicções. Então, desde a época de escola, eu sempre gostei muito disso. Fui fazer faculdade, fui fazer economia, fiquei por 2 anos e meio fazendo economia, e só no meio do caminho entrei para o diretório acadêmico da faculdade e comecei a realizar os eventos do meu curso, né? As viagens, as festas, etc. E algo me dizia que eu não gostava do curso, mas gostava do que eu fazia no diretório acadêmico, né? E foi engraçado, Léo, mas eu digo que o acaso movimenta a vida, né? Então, de fato, ao acaso, eu acabei caindo fazendo... Não era nem economia, né? Era relações internacionais, mas na faculdade onde eu fazia, os primeiros anos são muito balizados em economia e tal. E aí percebi que não era minha cara o curso, assim, não sou uma pessoa muito de números, sou uma pessoa mais da área de criação, mais da área de humanas. E acabei ficando preso nesse curso por conta do que eu fazia no diretório acadêmico. Mas foi bom porque eu percebi que de fato eu gostava. E aí, quando deu 2 anos e meio, eu saí do curso de economia e fui fazer relações públicas, que aí, de fato, eu me encontrei totalmente a minha cara, um curso completamente ligado a mais áreas de humanas, de publicidade, etc. E aí, nesse meio caminho, eu comecei a trabalhar na Red Bull como estagiário. Eu era Student Brand Manager, onde eu executava todo o 360 da empresa dentro da faculdade onde eu estudava. E... Chegou a ser mosqueteiro? Então... Calma, eu vou chegar lá. E aí eu fui SBM por 2 anos e depois fui ser mosqueteiro. Então, você já conhece a profissão aí, né? Eu não conheço. O que é ser mosqueteiro? Bom, o mosqueteiro é o responsável pela área de vendas que atende o canal noturno, atende bar, restaurante, casa noturna. Então, nessa fase onde eu fui ser mosqueteiro, né? Que é o responsável pelas contas da empresa, acabei conhecendo muita gente da área noturna, da área de eventos, festas, bares, restaurantes, que eu era responsável aqui por São Paulo. E aí acabei ficando 5 anos na Red Bull. Que engraçado, eu entrei lá achando que ia ser um estágio, acabei ficando 5 anos, falo até hoje de boca cheia, que foi a minha faculdade, de fato, foi a Red Bull, foi onde eu aprendi a pensar diferente, onde eu aprendi a não fazer aquilo que, se alguém já fez, aqui a gente não repete, e por aí vai. Assim, foi uma baita escola mesmo, corre Red Bull no meu sangue até hoje, e com muita satisfação falo isso. E aí eu acabei ficando 5 anos na Red Bull, mas aquele ímpeto, né, de fazer coisa nova. Eu ainda estava na faculdade, quando já estava como mosqueteiro, inclusive, Léo, e acabei abrindo um bar na frente da faculdade. Eu fiz FAAP, eu abri um barzinho na frente na Vila Buim, e foi muito bacana essa época toda, porque eu estudava, saía direto pro meu próprio bar, ou seja, era o sonho de qualquer universitário na época. Fiquei com esse bar 1 ano, foi bacana, mas o bar quebrou, que foi uma outra lição para mim aí com relação a como lidar com a minha primeira sociedade. E tô lembrando tô faltando um pedaço. Nesse meio do caminho, quando eu mudei para relações públicas, eu fui trabalhar na Disney, que também foi uma puta escola para mim. Foi uma... Legal. Sim, são 2 empresas que eu levo para minha vida hoje em dia. Fiz aquele work experience lá, de 2 meses trabalhando na Disney, fui caixa de loja e tal. Foi muito, muito, muito interessante entender a metodologia de uma empresa dessa, como é que eles chegaram onde chegaram e como é que eles se mantêm lá em cima. Não é à toa, não tem sorte, não tem nada. Tem muito, muito trabalho mesmo, muita dedicação e muito amor aos detalhes. Então, aí, passado esse tempo, depois que eu abri o bar, né, na frente da faculdade onde eu estudava, acabei fechando esse bar, mas nesse meio tempo acabei conhecendo bastante gente, e foi aí que a gente fundou a Fun2You, eu e mais 4 outros amigos que não eram os meus sócios no bar, mas acabei conhecendo, né, você acaba atraindo pessoas com os mesmos desejos aí, com as mesmas missões, e a gente ficou com a Fun2You. A Fun2You até hoje existe, né, o grupo societário é diferente, não é mais o mesmo, mas ela continua existindo até hoje.
E aí começamos a fazer as festas, né? Foi tudo muito assim acontecendo, né? Não foi algo tão planejado nesse começo. A gente começou a fazer o Samba de Santa Clara aqui em São Paulo, que durou aí bastante tempo. Depois, na sequência, a gente pegou o Fica Comigo, depois a gente começou a fazer o baile do Zé Pretinho, depois a Auslander, a coisa foi ficando grande. Foi nessa Aí, hora que mais ou menos que ano, Pedrinho, isso aí nós estamos falando, cara? Fun to You, essas festas que bombaram bastante em São Paulo. Estamos falando de 2013, mais ou menos. Quando a gente começou com o Samba de Santa Clara, era 2013, e aí veio uma sequência aí de mais ou menos de uns 2, 3 Samba anos de Santa Clara é o intensos. das Perdizes? Das Perdizes? Como assim? É o que fala em Perdizes ou não? Não, o Samba de Santa Clara é um label carioca que a gente trouxe para São Paulo e começou a fazê-lo aqui, né? De uma indústria, de uma empresa no Rio, semelhante ao que a gente faz aqui, que criaram esse label e fazem essa festa ao redor do Brasil. E aí, na sequência, pegamos para fazer o Fica Comigo, que também foi uma época muito legal, aprendemos muito com eles, inclusive. Hoje em dia é uma festa que gira o Brasil todo, aí todo mundo conhece. Depois o baile do Zé Pretinho, depois a Auslander Halloween. A gente fez 5 anos seguidos a Auslander aqui em São Paulo. É a festa de fantasia, onde as pessoas colocam sangue no rosto, uma festa super temática de Halloween mesmo. E aí é o ponto que a gente começou a perceber que a gente precisava criar os nossos próprios produtos e não só representar os produtos de outras empresas, o que foi maravilhoso, mas a gente estava na hora de começar a criar nossos próprios eventos. E aí lançamos, na ordem cronológica, deixa eu me lembrar aqui, a gente começou com a Helvetia, que foi um evento fundado por nós, inclusive. É um evento em Indaiatuba, acontece uma vez no ano, é um evento lindo, a gente sobe praticamente uma cidade, uma festa para 4.000 pessoas no campo de polo. A reunião de pessoas mais bonitas por metro quadrado do Brasil. Já ouvi dizer bastante disso. É muito interessante, assim, falando de evento premium, de fato é um evento que a entrega é fora do comum, um evento totalmente open bar, open food, etc. A gente, na época ainda, quando a gente ainda fazia esse campo de polo, a gente fazia 12 vagas de helicóptero para quem quisesse ir de helicóptero pudesse ir. Então, assim, não valorizando a ostentação, mas sim valorizando o que a gente poderia fazer para deixar esse evento, sim, mais completo e mais charmoso e mais impactante visualmente falando, né? 12 helicópteros até eu fui parados ano passado, eu tive ano passado na Helvetia, foi a festa com o menor ticket dentro das premiums e foi a melhor, cara, de todas. Até ano passado eu frequentei quase todas essas e foi muito boa, cara. Então continua muito em alta. Sem dúvida. É muito bacana o evento. A gente foi inclusive uma das nossas quedas esse ano por conta da pandemia aí, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí nasceu o Helvetia, nasceu a Tamo Gigante, que é um outro evento grande nosso, é o nosso maior evento de festa itinerante que a gente faz em São Paulo. A gente chegou a fazer ela para 12.000 pessoas em São Paulo. Já fizemos 5 edições aqui, fizemos no Rio de Janeiro, dentro do Rio Music Conference, durante o Carnaval, também para 15.000 pessoas. Então foram nascendo esses labels internos nossos, né? Helvetia, Tamo Gigante, a Baby Me Leva, que foi um evento que a gente construiu junto com o Latino, em homenagem à música dele. E aí não dá para falar de todos, que a gente passou aí 2, 3 anos criando massivamente conteúdo legal, festas legais, novos labels, novas festas, cada um com uma temática diferente. E aí que chega o ponto onde a gente sempre quis ter um Réveillon, né? Eu acho que esse foi o nosso grande passo até hoje, de fato, para a gente conquistar o nosso espaço. Outras agências já tinham os seus destinos definidos, né? Você já via Trancoso acontecendo, você já via São Miguel dos Milagres acontecendo. A gente já tinha porte para isso, para fazer um Réveillon, mas ainda não tinha identificado o nosso cantinho no Brasil. Foi uma longa e árdua busca para encontrar, né? E não só encontrar o lugar, mas encontrar as pessoas certas para a gente fazer isso no outro canto do Brasil, que é no Nordeste, que hoje em dia a gente faz o Réveillon dos Carneiros na Praia dos Carneiros. Mas não era só encontrar o lugar, e sim encontrar também quem seria a pessoa do lado de lá para fazer o trabalho com a gente, que a gente pudesse fazer isso com excelência. Então, rodamos muitos lugares, fomos para Pipa, fomos para outros lugares, pensamos até fazer isso dentro de um navio, né? E foi uma história engraçada. Eu vou fazer uma descrição rápida aqui, mas eu estava no escritório, isso era mais ou menos umas 6:30 da tarde, um amigo meu convidou para comer dono do Burger Joint, posso falar aqui, eles estavam testando uma nova loja
do lado do meu escritório e falou, pô, Pedrinho, vem aqui que a gente está testando a chapa, ver se não faz muita fumaça, ver se vai funcionar a coisa aqui, para ver se a gente pega o ponto. E fui lá e acabei conhecendo, nesse jantar super informal, que só tinha a família deles, dos sócios, uma senhora muito elegante, com um sotaque bem puxado, assim, do Nordeste. A gente começou a bater papo, papo vai, papo vem. Ela falou, pô, mas você faz o quê? Eu falei, pô, eu trabalho com evento. Pô, que legal, meu filho também. Você faz o quê? Comecei a mostrar os vídeos para ela, das coisas que eu fazia e tal. Ela começou a mostrar as coisas que o filho dela fazia no Nordeste. Ela falou, pô, você devia conhecer meu filho. Olha que coisa louca, né? Eu falei, puta, que maluquice, né? Por quê? Não, porque ele tá com vontade de fazer algum projeto no Nordeste e tal. Falei, pô, não acredito, eu também tô com o mesmo desejo de há um tempão, só tá faltando uma peça, né? Olha como são as coisas, e aí, de fato, eu insisto que o acaso movimenta a vida. E aí ela me passou o contato dele, assim, uma coisa super maluca, assim, não tava entendendo nada, mas falei, quer saber? E eu não costumo ter medo dessas situações, pelo contrário, quanto mais dúvida eu fico, mais para frente eu vou. E aí a gente se falou no dia seguinte, hoje em dia é meu sócio, bato no peito aqui, Henricão. A gente, acho que foi uma semana depois, a gente marcou de se encontrar, acabei indo para o Nordeste, a gente foi para Pipa para estudar a praça lá, uma das ideias era fazer isso em Pipa. Acabou que no meio do caminho a gente decidiu não fazer lá, e a coisa caminhou e tal, a gente falou, pô, vamos conhecer um outro lugar. A sugestão foi a Praia dos Carneiros, mas aqui não tem muita estrutura e tal, mas é uma praia super virgem, etc. A gente falou, bom, voltamos para São Paulo, e aí voltamos para lá depois de novo. Quando a gente conheceu a tal da Praia dos Carneiros, a gente se apaixonou por ela, foi amor à primeira vista, e apesar de não ter estrutura, e quando a gente diz que não tem estrutura, é porque de fato é uma praia super virgem mesmo, pouco populada, né? É uma família só que é dona dessa praia, mas é uma cidade que abraçou muito esse projeto, recepcionou a gente muito bem, apesar de não ter estrutura de muitos condomínios, muitas casas, etc. Tinha de fato o que a gente precisava, que eram essas pessoas dispostas a receber esse nosso projeto e apostar nisso com a gente, né? A prefeitura super abraçou o projeto e especialmente a gente, né? A gente chegou num grupo societário muito bacana e na sequência acabou entrando também a Mais 55, que hoje em dia são os proprietários do Bagatelle aqui no Brasil e de outros projetos muito bacanas. Então montamos esse nosso quadro societário, sendo a gente aqui em São Paulo, quando eu digo a gente, é Fun2You, a Feel Good, que é o Henrique, né, que é o filho dessa senhora que eu conheci, e a Mais 55, que a outra parte do triângulo aí. E aí começamos o projeto em 2016 para 2017, fizemos a terceira edição agora. É um fenômeno, a gente fica muito satisfeito de fato com onde a gente chegou. O Gabriel passou o último Réveillon com a gente lá. A gente tenta fazer tudo do jeito que a gente gostaria que fosse feito para nós mesmos. A gente tem uma relação muito boa com a comunidade. Tudo que a gente põe que possa deixar qualquer rastro a gente tira. Então o objetivo de lá é levar de lá só lembranças e não deixar nenhum rastro. Então essa é a história aí de como surgiu o Réveillon Carneiros, que hoje em dia é o nosso maior produto, né? Depois eu vou falar um pouquinho do outro lado, que é a parte de restaurante, boate, etc. Mas de fato essa foi na linha cronológica aí de quando eu comecei desde da Fun2You lá do bar na frente da FAAP, subindo, fazendo as festas, até o momento onde a gente começou a fazer esse projeto que é o Réveillon Carneiros. E aí ele veio já com um propósito de... Muito fácil falar hoje em dia, né? Vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma coisa nova. Não é de fato fazer uma coisa nova. A gente achou um paraíso no Nordeste, né? Como todos os outros são. É difícil hoje em dia falar qual que é mais bonito. Eu, pessoalmente, não poderia falar que Carneiros não é o mais bonito, porque foi a nossa escolha, mas todos são paraísos, né? O Brasil é um paraíso, de fato. O Nordeste do Brasil é um paraíso. Então, mas a gente quis, de fato, trazer um conceito novo, onde o nosso objetivo não é só se comunicar com brasileiros, e sim mostrar esse paraíso tropical que é o Brasil para os estrangeiros. É uma coisa que eu falo já, vai ficar salvo aí, é bom isso. O Brasil é o país do carnaval, é reconhecido mundialmente por isso. E eu garanto que em 5 anos o Brasil será reconhecido como o país do Réveillon. Então, a nossa proposta como projeto, né, a nossa missão é audacioso falar isso, mas não é ser o melhor Réveillon do Brasil, e sim o melhor Réveillon do mundo, trazendo pessoas para cá,
né? Não vai ser só a gente que vai brigar por essa pizza. Eu acho que futuramente a gente está falando de gente do mundo inteiro vindo, vai ter projetos, réveillons, estilos musicais para todos os gostos, e eu acho que em breve isso vai acontecer como já está acontecendo. A gente já teve uma densidade grande aí de estrangeiros, já tinham, acho que 8% dos nossos clientes nessa última edição já eram estrangeiros, gente de Nova York, gente de todo lugar do mundo, e a gente vendo a satisfação dessas pessoas e vendo de fato o que é o Réveillon do Brasil, porque não é só o evento em si, né? Um evento bem organizado, atração, etc., um bom produtor, com bastante dinheiro, qualquer um faz na teoria, né? Agora, a mágica que o Brasil tem de Réveillon é uma coisa impagável. E gringo nenhum no mundo nunca sentiu isso até pisar aqui e entender isso, o que é isso no dia 31 de dezembro, com todo mundo de branco. Eu emociono para falar, porque o bicho fica maluco. Fica maluco quando Pedrinho, sente a... Desculpa até te interromper, eu tenho bagagem e posso te falar que você tem total razão do que você está falando. Eu tenho uma paixão além do poker, que é meu hobby, que é viajar o mundo. Eu conheço aí quase 50 países, estive em Salzburg na Red Bull, sou apaixonado pela marca também, muita coisa que você falou, comecei a lembrar da minha vida aí. Cara, meus últimos 14 Réveillons não foram no Brasil, tá? Eu passei Réveillon desde Letônia, Estônia, passando esse último ano em Turcos e Caicos, que dizem que a praia é o lugar mais lindo do Caribe, com Leonardo DiCaprio passando, cara, mas é fato. 7 anos seguidos em Vegas, mas é fato. Da 00:10, a maioria vai dormir e acabou. Eu viajo porque é a única época do ano que eu consigo viajar, esquecer dos problemas, tudo, que é quando o meu negócio de entretenimento para. Cara, não existe nada como o Réveillon do Brasil. E o que você anda fazendo é sensacional. Não, o Brasil é foda e realmente a entrega de vocês está incrível. Galera, cara, impressionante, realmente. Papo Mas bom. Só para finalizar, Gabriel, só para finalizar rapidinho, então, todos esses desafios aí e tal, no meio do caminho, foram aparecendo outras oportunidades. Eu não terminei de contar a respeito do chalezinho. No meio do caminho apareceu essa oportunidade, que também é uma frente relacionada ao entretenimento, apesar de ser diferente de evento. A gente acabou entrando na sociedade com eles nessa nova loja do Itaim. Era um sonho deles abrir uma loja fora do Morumbi. Então, respondendo a sua pergunta, Léo, a gente abriu essa nova loja do Itaim com o chalezinho junto com eles. Legal. Hoje a operação de fato é deles. A gente pensou em fazer isso sozinho, né? Eu e meu sócio, que é o Thiago Armentano, o TIG, e aí no meio do caminho a gente pensou, vamos colocar quem sabe fazer fundir para fazer fundir, vamos colocar o que a gente sabe fazer para o que a gente sabe fazer. E foi uma parceria muito bacana. A gente abriu essa nova loja no Itaim, que é para ser uma loja mais próxima das pessoas, que as pessoas possam ir mais vezes, com uma pegada um pouco mais moderna. E aí também, pontuando aí a história das viagens onde eu conheci o Gabriel, foi também nesse meio do caminho todo. A gente não para, né? Empreendedor, maluco, as ideias não param, é difícil falar não. Eu sempre fui um apaixonado pelo esporte, sempre fui apaixonado pelo esqui, pelo snowboard, e sempre tive dificuldade em encontrar amigos para irem comigo. Apesar de a gente ter muitos amigos, os meus amigos mais próximos não gostavam de esquiar, e por muitas vezes acabei indo sozinho, encontrando outras pessoas, etc., por ser de fato um fanático pela neve, um fanático pelo esporte. E aí foi aí que nasceu esse novo braço chamado Holy Snow, que é uma plataforma de viagens que também traz um pouco desse histórico todo de festas, que une o esporte, festas e amigos. Então, para quem é um fanático pelo esporte e às vezes se sente um pouco só depois do esqui, porque quando o lift fecha você não tem mais o que fazer depois das 3:30 da tarde, o que a gente faz é completar essa programação aí com outras coisas para você fazer, levando uma turma. Ou seja, é de fato a rede, né? Quando eu falei no começo, o que a gente cria nessas viagens não é uma viagem de esqui, nem uma viagem de snowboard, é uma rede onde você vai fazer parte disso. Então, a pessoa que quer esquiar, mas é muito chato você fazer uma viagem dessa sozinho, você pode, de fato, sim, entrar nesse grupo com perfis de pessoas semelhantes, que gostam dos mesmos esportes, que falam a mesma língua, que vão se divertir do mesmo jeito, e vão curtir o esporte, mas não deixando de lado essa parte da diversão pós-esporte. Então, mais ou menos, esse é um laço aí de tudo que
que eu venho fazendo ao longo desses anos, aí desde 2013, mais ou menos, que eu comecei oficialmente com a Fun2You. Então, surgiu a Fun2You, que é responsável por essas festas todas itinerantes. Depois veio o Chalezinho, depois veio... esqueci de falar da Sutton também, que é um clube que eu sou sócio, fundador, junto com a turma toda que está lá também, que também veio no meio do caminho, dentro dessas oportunidades. Ficou meio confuso aí e tal, mas é porque tá difícil de lembrar de tudo que aconteceu ao longo desses 7 anos, mas tem sido uma longa jornada. Tem bastante história, né, cara? Galera, pô, essa foi a apresentação só, eles só contaram o que eles fazem, então esse papo vai ficar muito melhor. Vamos ter a segunda e terceira parte desse papo ainda. Léo, Pedro, obrigado, tamo junto. Obrigado a você. Vou parar aqui, vamos para os próximos. Valeu, galera.